Fala, engenheiro, seja muito bem-vindo. Você que é engenheiro ou engenheira eletricista aí de todo o Brasil, começamos a nossa aula 3 e a última aula do nosso curso gratuito de perícia em engenharia elétrica. Eu sou o engenheiro Luiz Henrique, sou engenheiro eletricista já há 11 anos, mais conhecido também como perito da elétrica, sendo que eu já realizei mais de 500 perícias e eu também sou o fundador da formação de peritos em engenharia elétrica. Se você ainda não assistiu às duas primeiras aulas, essa está sendo a nossa terceira aula e parte do conteúdo que eu vou mostrar aqui só vai fazer sentido para você se você assistiu às duas outras aulas. Então, se você caiu aqui de paraquedas e não viu as duas outras aulas, vai lá e assiste, que vão ficar disponíveis aí por pouco tempo. E nesse curso eu estou te mostrando o passo a passo de como você, engenheiro eletricista, pode faturar aí 20 mil com laudos, mesmo que esteja começando do zero absoluto hoje. E tudo isso sem que você tenha experiência como engenheiro ou até trabalhando com laudos, sem ter aí que fazer uma pós-graduação ou sem precisar ter um CNPJ e nem ser aprovado em concurso público para entrar nessa área e você não precisa sair do seu trabalho hoje. E se você é empresário, olha só, você pode incluir essa atividade aí na sua empresa sem ter que aumentar aí os seus custos ou ter que montar uma equipe nova de trabalho. Na aula 1, eu te apresentei o mercado de trabalho com laudos e os milhões de processos judiciais lá na justiça para serem julgados, que estão esperando simplesmente um engenheiro eletricista, um perito em engenharia elétrica, para emitir um laudo ali para auxiliar o juiz. Falamos também da assistência técnica, em que você vai auxiliar tecnicamente os advogados que têm ali alguma ação judicial na área de engenharia elétrica. Já na aula 2, eu te apresentei as oportunidades de trabalho com laudos extrajudiciais, quem pode trabalhar como perito e também quem pode trabalhar como assistente técnico. Te apresentei também sobre o cadastro do perito judicial e os principais tipos de perícias judiciais. Eu estou muito feliz que você tenha chegado até aqui e está comprometido aí com o seu desenvolvimento. Parabéns! E sabe por que eu estou feliz? Porque você está aqui adquirindo conhecimento. Mas o principal é que você está ganhando é tempo. Quanto tempo você ia demorar para descobrir tudo isso que nós falamos aqui, que você aprendeu na aula 1 e também na aula 2? Quantas horas você ia ficar aí estudando para tentar entender algo complexo, que aqui eu estou facilitando para você, engenheiro eletricista. Porque o que eu estou passando aqui parece fácil, mas eu nunca te disse que isso aqui não era algo complexo. Eu estou aqui facilitando para você, porque a dificuldade disso eu já passei e agora eu estou facilitando para você ganhar tempo e já sair na frente. E tem muita gente que ainda nem sabe o que é trabalhar com áudios. E hoje você já está na frente deles, porque você está aqui nessa aula. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Eu já vou soltar aí conteúdo forte, então pega papel e caneta e vamos lá. Nós já vamos começar aqui entrando no ciclo da perícia. Lembra dessa imagem que eu mostrei lá na aula 1? Hoje nós vamos nos aprofundar em cada uma dessas etapas e você vai ver como que vai fazer sentido tudo aquilo que eu expliquei nas outras aulas. Aqui nós temos o ciclo da perícia. Aqui contém todas as etapas que você precisa passar quando for realizar aí uma perícia. Começando então pelo cadastro. A única etapa que você vai só fazer uma vez é o cadastro no tribunal. Esse cadastro você faz ele uma vez e depois você só vai atualizando ali as certidões ou os seus dados pessoais, por exemplo. Se você mudou de cidade, se você mudou seu telefone, mudou de endereço, sua conta bancária, o que tem lá de informações que você colocou lá no seu cadastro, se você mudou alguma coisa, você vai lá e atualiza sempre o seu cadastro. E por que é importante você manter ele atualizado? Porque tem alguns casos que poderão ocorrer aí do fórum acabar te ligando. Por exemplo, já me aconteceu várias vezes que o juiz pediu para me nomear, só que o técnico judiciário, ele não estava encontrando o meu nome lá no cadastro. Aí ele me ligou e pediu se eu poderia então informar o meu CPF para que ele enviasse a minha nomeação. Então, é para esse tipo de situação. O fórum, ele não fica te ligando toda hora. E como que você faz esse cadastro? Você precisa entrar lá no site do Tribunal de Justiça do seu estado e fazer esse cadastro. E claro, preencher ali as informações corretas e é muito importante para você receber os seus trabalhos aí da forma certa. Após aprovado o cadastro, você está apto então a começar a receber os seus trabalhos. Nessa altura do campeonato, você já deve estar se perguntando aí: será que precisa investir muito dinheiro para começar? Deixa eu te explicar. Eu já te digo que não. Você não precisa ter muito dinheiro. Primeiro, porque para fazer esse cadastro no tribunal, ele é grátis, não tem custo nenhum. As certidões mesmo você tira ali na internet de graça. Então você não precisa investir muito dinheiro para estar começando. Não precisa já se preocupar quanto a isso. Fica aí tranquilo. Ah, em relação a isso, tem uma informação bem importante que daqui a pouco
Eu vou te falar sobre isso quando chegar na parte de honorários. A próxima etapa é a sua nomeação. Todos os trabalhos que o juiz te enviar, ou seja, todos os laudos que o juiz pedir para você fazer, ele vai te mandar então uma nomeação. Então, para cada nomeação que você aí tiver, você vai ter que fazer um laudo. Essa nomeação, ela vai chegar de que forma para você? Ela vai chegar num e-mail como esse que vocês estão vendo aí na tela, com as informações do número do processo, quem é o autor, quem é o réu, qual é a vara que te nomeou, qual foi aí a movimentação desse processo em que teve a sua nomeação, e tem também ali algumas instruções de como você vai fazer para estar acessando esse processo. Tudo isso para que você consiga ler e entender do que se trata todo esse trabalho. Porque até esse momento você foi nomeado para atuar no processo, porém ainda falta você aceitar ou não fazer esse laudo para o juiz. E aí vem sempre aquela dúvida: e precisa ser amigo do juiz para receber as suas nomeações? Assim como nós falamos lá nas outras aulas, não precisa ser amigo do juiz. Se você tem esse pensamento, olha, você está completamente errado. E eu provo isso para você, porque eu tenho vários alunos da formação que estão faturando alto já e não conhecem ninguém lá dentro do judiciário. Aí já começa a etapa 2, que nós chamamos aí de proposta de honorários. Nessa etapa, você vai ter que acessar o processo judicial, vai ter que ler esse processo detalhadamente. E normalmente os processos são várias páginas ali, porque quando você tem acesso ao processo, já existe uma história sendo contada lá dentro. Muitas vezes, o processo judicial ele já se iniciou ali, já faz 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então já houve várias movimentações e manifestações dos advogados lá dentro desse processo, antes de você entrar como perito dentro desse processo, antes de você ser nomeado. Mas e aí, Luiz, é difícil ler um processo? Eu digo para você que não. Se você souber o que você está fazendo, até na formação de peritos em engenharia elétrica, nós trabalhamos como você vai direto ao ponto, sem precisar aí ficar lendo páginas e páginas aí para tentar entender o que que o juiz precisa de você. E isso aí vai facilitar muito a sua vida, porque quando você começa a receber vários trabalhos, várias nomeações, vai ter vários processos aí para você ler. Então, se você vai direto ao ponto ali, em 5 minutos, você já sabe do que se trata aquele processo e também já sabe o que que o juiz quer que você faça. E tem ali alguns documentos lá dentro do processo que o juiz diz tudo isso para você, mas você tem que estar atento e saber aonde buscar essa informação. Feito então a leitura do processo e entendido cada ponto, você vai dizer ao juiz se você aceita ou não atuar naquele processo. Se você aceita ou não estar trabalhando para a justiça, ou seja, emitindo um laudo para a justiça para aquele juiz. Como que você vai dizer para o juiz se você aceita ou não? Você vai ter que se manifestar lá no processo, enviando por escrito a ele. E aqui nós temos uma estrutura, um modelo para você fazer esse documento. Não é simplesmente dizer ali aceito ou não aceito. Você precisa usar os termos jurídicos, chamar o juiz ali de Vossa Excelência ou doutor, sempre que você for falar com o juiz. Que é assim que a gente trata os juízes. Assim como o juiz vai tratar você como doutor. Para você decidir se vai fazer ou não o laudo para esse juiz, você vai ter que levar em consideração algumas coisas. Por exemplo, o tipo de perícia que é, se vai ser necessário ir até algum lugar, os custos para você se deslocar para ir fazer isso aí, se é na área urbana, se é na área rural, quantas horas técnicas vão ser necessárias para você fazer esse trabalho, para elaborar esse laudo, responder aí as perguntas dos advogados, enfim, fazer tudo o que precisa ser feito para você fazer um bom trabalho. E claro que quanto mais complexo for isso, que eu acabei de falar para vocês, mais você deve cobrar. Por exemplo, o valor de uma perícia em uma cidade que fica a 200 quilômetros de distância deve ser maior em relação a uma perícia realizada aí na sua cidade mesmo, ou uma perícia na área urbana em relação à área rural. É mais difícil você fazer as perícias na área rural, então você tem que cobrar mais por isso. E assim por diante, você tem que analisar todas essas variáveis para colocar o seu preço e não já começar a trabalhar com preço muito baixo. Porque se você começa com preço muito baixo, diferente do que é cobrado, isso vai ser ruim para você. E fazer uma proposta de honorário sozinho não é tão simples assim quanto parece. E por que que eu te digo isso? Porque você precisa identificar quais são as suas necessidades e as preferências pessoais que você tem aí. Porque existem diferentes tipos de laudos, diferentes tipos de perícias. Quais são aí as suas necessidades e até as suas preferências aí pessoais para cada trabalho que você vai ter que aceitar. Tudo isso que falei pode acabar aí atrapalhando o seu processo. É por isso que eu criei a FPE, que é a Formação de Peritos em Engenharia Elétrica. Como ela é uma formação completa, com conteúdo específico da área de engenharia elétrica, nós teremos aulas ao vivo todos os meses, acesso diretamente comigo no grupo do WhatsApp aí
por um ano, para você tirar esse tipo de dúvidas aqui que a gente está falando. E também nessa formação você tem acesso a um método exclusivo para engenheiros eletricistas. E olha só, eu poderia cobrar muito mais por essa formação comparado ao retorno que você vai ter aí ao longo dos anos. Porque uma perícia simples que você fizer aí de R$ 2.500, se você multiplicar isso ao longo dos anos, quanto de retorno esse conhecimento vai te trazer? Quanto de retorno financeiro você vai ter? Isso que eu não estou considerando aqui os casos maiores, estamos falando aí das perícias mais simples. E aí, caso depois de você analisar esse processo que você recebeu, você resolver não aceitar esse trabalho, você precisa elaborar um documento pedindo a destituição do encargo. E aí vai ser cancelada a sua nomeação e o juiz vai nomear um outro perito. Mas se você aceitar, você envia a sua proposta de honorários lá para o juiz e ela vai ser analisada pelos advogados e pelo juiz. E eles vão te dar um retorno sobre esse documento que você enviou. Estando ali tudo ok, o valor dos seus honorários vai ser depositado em juízo, ou seja, o dinheiro vai ser depositado em uma conta judicial, que é uma conta bancária ali, que vai estar vinculada à justiça àquele processo que você está atuando. E olha só, lembra que eu falei que eu ia trazer uma informação muito importante? E tem poucos peritos que fazem isso. Muitos deles por falta do quê? De conhecimento. Mas você não, porque agora você já sabe dessa informação. Está lá no CPC, no Código de Processo Civil, que você pode solicitar um adiantamento de 50% do valor que você vai receber. E isso é muito bom, porque se você está pensando, mas eu não tenho que trabalhar primeiro e depois que eu vou receber, ou que pode ser que demore para você receber aí alguma coisa da justiça, conforme eu falei lá nas aulas anteriores, esse mercado de laudos, ele é diferente. Essa história de você só receber depois que você fez o trabalho é do mercado de trabalho lá tradicional que você precisa trabalhar um mês inteiro para receber no final do mês. Ou, se você for prestar um serviço para alguém, ele só vai te pagar no final e ainda te dá aí 3 cheques que talvez você nem receba. Aqui, gente, é diferente. Você pode solicitar 50% do valor antes de você sair da sua casa. Se você cobrar na perícia R$ 2.500 em uma perícia de ressarcimento de danos elétricos, 1.250 vai ser depositado para você antes de você estar iniciando esse trabalho. Para as perícias pagas pelas partes é isso, você pode solicitar esse adiantamento aí. Então é bem diferente do que você fazer aí um projeto elétrico pelo preço de R$ 2 o metro quadrado, ou ter que ficar ouvindo aí do cliente que o sistema de geração solar do seu concorrente é muito mais barato que o teu. É bem diferente do que esse mercado tradicional que você normalmente vê aí na área da engenharia elétrica. E quem fala assim: "Ah, Luiz, mas a perícia judicial demora muito para receber, porque o processo judicial sempre demora". Quem diz isso não sabe o que está fazendo, não tem o conhecimento certo aí de como atuar na área de engenharia elétrica. Porque eu tenho perícias que eu recebi aí com 5 dias após a entrega do laudo. 5 dias você acha que demora muito? Nisso, então, vamos para a etapa 4, que é a data da perícia. Isso caso for necessário ir a algum lugar para coletar ali as informações. Lá no Código de Processo Civil, você vai ver que ele diz que o perito tem que marcar a perícia com antecedência mínima de 5 dias. Só que eu já vou te dizer, que se você fizer isso, pode não dar tempo de avisar o autor e o réu que você vai fazer uma perícia em um determinado local. O que eu tenho feito na prática é marcar com antecedência mínima aí de 30 dias. E isso pode, porque lá no CPC diz que é com antecedência mínima e não que você tem que marcar com 5 dias. E caso você hoje já tenha um trabalho, trabalhe aí para alguém e precisa cumprir uma carga horária semanal ali de 8 horas por dia, como que eu vou fazer para fazer essas perícias? É muito simples. Você tem essa possibilidade de você marcar a perícia com 30 dias de antecedência. Você consegue então se programar para isso. Você pode falar aí com o seu chefe, você pode fazer banco de horas, se a empresa tem essa possibilidade. Então são várias as possibilidades que você tem. Se você tem uma empresa hoje, por exemplo, de energia solar, você pode aproveitar que você vai lá fazer uma perícia em uma determinada cidade e já ir visitar alguns clientes também. Viu como que é fácil você conseguir conciliar esse trabalho de laudos com o seu trabalho que você tem hoje? Porque você tem 30 dias para estar se programando. Marcado então a data da perícia na etapa 4, nós vamos para a etapa 5, que é o dia da perícia. E esse dia ele é muito importante, porque é aqui que você vai coletar as informações que vão embasar o seu laudo pericial. Então, o que você tem que fazer? Você vai tirar fotos, coletar informações, entrevistar pessoas, se for necessário, conversar com quem tem alguma informação sobre o caso ali. Tudo isso, tudo que você vai precisar lá para o seu laudo pericial. E para se preparar para esse dia, você precisa ter um roteiro em mãos ali, e esse roteiro vai ser um guia. Quando você teve acesso ao processo judicial, você já viu do que se tratava esse processo e o que você precisava fazer, o que o juiz quer ali de informações suas, o que ele quer da sua conclusão.
tudo tem lá no processo judicial. Então, é essas informações que você vai precisar coletar. São as evidências, as informações que podem embasar ali a sua decisão, porque ao final você vai ter que tomar a sua decisão e colocar uma conclusão técnica no seu laudo. Então você vai tomar uma decisão e colocar aí a sua conclusão técnica lá dentro do laudo pericial. E essa aí vai ser a nossa próxima etapa. Então, para esse dia da perícia, você precisa estar bem preparado. Porque nesse dia é que você vai coletar ali as informações lá em campo. E aqui eu vejo um despreparo muito grande dos peritos quando eu estou ali atuando como assistente técnico em um processo. Porque tem perito que pensa assim: ah, lá na hora eu vejo o que eu faço, eu vejo que tipo de informação eu consigo coletar. Tiro ali algumas fotos e está tudo certo. Mas olha só, quando esse perito chega lá, ele não sabe nem por onde começar ou que tipo de informação ele vai coletar lá na hora. Então você deve ter ali um roteiro, um guia do que é importante para você. Leve contigo, então, uma prancheta, uma caneta e esse roteiro, que esses aí vão ser os seus amigos durante a sua perícia. E por que é importante o roteiro? Para você não precisar voltar lá para refazer a diligência. O dia e o horário que você agendou, é nele que você tem que coletar tudo que você precisa ali com os envolvidos. Caso contrário, você vai colocar em dúvida até a qualidade aí do seu trabalho. Imagina só, você tendo que avisar o juiz que você esqueceu de tirar a foto da entrada de energia elétrica lá da unidade consumidora, só que precisa retornar lá para tirar essa foto ou pegar alguma informação. A qualidade do seu trabalho vai ficar comprometida. E uma dúvida bem recorrente: eu não consegui ir lá no dia que eu marquei. Posso ir em outro dia para fazer a perícia? Sim, você pode estar então remarcando esse ato, né, essa perícia, sem problema algum. É só você avisar o juiz através de uma petição, e essa petição nós temos um modelo lá na nossa FPE. Uma informação é que você também deve saber aí se impor sem ser autoritário. No dia da perícia, você é a autoridade máxima ali, você é o cara, a figura principal. Só que você precisa entender que se você chegar lá de cara amarrada, já brigando com quem está lá, você acha mesmo que você vai conseguir entrevistar alguém? Você está ali naquele momento para coletar as informações. Então você precisa se impor, porque você é quem vai direcionar os trabalhos, mas ao mesmo tempo não adianta você ser tão autoritário assim, querendo colocar medo nas pessoas. E eu já vi muitos peritos sair sem informação devido a isso. Porque logo de início, isso aí vai gerar um bloqueio na pessoa e ela não vai querer falar nenhuma informação para você. E como que eu vou fazer isso? Na formação, a gente tem uma aula sobre isso, sobre comunicação, que é uma ferramenta, o tal do rapport, que é uma técnica muito poderosa que você pode usar aí no seu dia a dia, principalmente na perícia. Você já parou para pensar que tem algumas pessoas que você conversa aí uma única vez e parece que já faz tempo que você conhece ela, que aquela conversa se torna mais fluida, mais simples? É isso que o rapport faz. Agora imagina você usar rapport para você coletar informações aí em uma diligência, para que a pessoa sinta confiança em você pelo que você é e não porque você está sendo autoritário. Porque se você for autoritário, nós já falamos aqui, com certeza tem uma barreira que vai te atrapalhar e a pessoa vai pensar duas vezes antes de te passar aí qualquer informação. Essa técnica ela é muito poderosa e que te ajuda não só durante as perícias, mas você vai aprender aí para usar no seu dia a dia, no seu trabalho, na hora de prestar um serviço para alguém. Isso vai te ajudar muito aí, principalmente na sua carreira. Imagina só, você pedir um aumento para o seu chefe tendo uma técnica dessa em mãos. Faça, depois me conta o que você achou dessa técnica. A próxima etapa é o laudo. Um laudo pericial, ele precisa ser então embasado em normas, leis, regulamentações, tudo muito bem embasado. Não é com achismo ali, eu acho que foi isso, mas poderia ser isso, eu acho que talvez pode ser. Não é assim que se faz um laudo, não é assim que funciona. Tem que ser tudo muito bem justificado. Se você coloca ali no seu laudo que uma instalação elétrica precisa de aterramento, você precisa mostrar onde que diz que precisa, a fundamentação disso, que legislação que diz isso, porque ninguém é obrigado a fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então, se tem a lei, faz, tem que ser cumprido. A teoria da engenharia elétrica, ela te ajuda aí a você chegar nas suas conclusões, mas a sua conclusão tem que estar alinhado com o que a lei manda. Não adianta você só falar que a instalação elétrica não atende a NBR 5410. O que que não atende? Qual o parágrafo que é? O que que ela diz? E tudo isso precisa ser em linguagem simples. Como a gente já falou, os advogados e os juízes, eles não entendem o que que é corrente elétrica, o que que é tensão, o que que é um transformador. Eles sabem ali o conhecimento básico. Eles não se formaram em engenharia elétrica. Então você precisa trazer isso de uma forma bem simples para o entendimento deles, para que qualquer pessoa leiga no assunto possa ler e dizer: é verdade o que ele está falando aqui, faz sentido e esse perito está correto.
e tem formas muito fáceis de você identificar se o seu laudo é bem feito, e não um laudo prolixo. Uma delas é a quantidade de páginas. Eu já fiz aqui análise de laudos de peritos com 80 páginas. Olha só, o cara pegou quase que a matéria de instalações elétricas inteira lá da faculdade, colocou ali como embasamento técnico no laudo, um monte de copia e cola com conteúdo que, além de não trazer informação relevante, não facilita em nada o entendimento de uma pessoa leiga. Hoje, as pessoas prezam muito pelo tempo, porque ele está escasso. As pessoas querem o quê? Agilidade. Pensa você pegar um laudo de 80 páginas para ler. Você leria? Se você fizer um laudo desse, você vai perder um bom tempo fazendo esse laudo e o juiz não vai gostar do teu trabalho e muitas vezes nem vai ler o teu trabalho. Porque ele tem um monte de processo lá para jogar todo dia e ele não pode ficar perdendo tempo. Aí, você entrega uma coisa dessa, pode se preparar para não receber aí mais nomeações desse jeito. Se nem você lê uma coisa dessa, imagina só o juiz se ele vai ler 80 páginas. Nem sempre o que é simples vai ser fácil. E por que eu digo isso? Porque eu demorei tempo para chegar em um modelo de laudo que fosse escrito de uma forma clara e objetiva. Foram vários e vários trabalhos entregues ali, e com o tempo eu fui ajustando ali até que eu cheguei num modelo que está disponível lá na FPE, na nossa formação. A gente não falou ainda de quesitos, mas os quesitos são as perguntas que são feitas pelas partes, tanto o autor e o réu. Essas perguntas elas são feitas por eles para indicar ao juiz e ao perito para onde eles devem olhar. São perguntas ali estratégicas que são feitas pelos assistentes técnicos para indicar o que o perito deve avaliar na hora da perícia. Olha só um exemplo de quesito. Segundo a NBR 5410, que fala sobre aterramento. A residência tinha aterramento? Tinha DPS? As antenas estavam aterradas? O que diz a ANEEL sobre a responsabilidade dos equipamentos? O que diz a ANEEL sobre tal coisa? Essa é uma forma de induzir então o juiz e o perito a pensar sobre aquele ponto. Então, você, como perito, precisa responder todos os quesitos, tanto do juiz, se ele fizer, tanto do autor e também do réu. Eu vou trazer aqui quais são os tópicos que normalmente eu coloco quando eu vou fazer um laudo. Esse aqui é de um laudo de ressarcimento de danos elétricos. Dá só uma olhada. Nós começamos pela introdução, para contar a história do que ocorreu. Depois temos ali o objetivo, que é por que está sendo feito esse laudo, quem que é o autor, quem que é o réu. Trago informações sobre a diligência, quem estava lá, quem não estava, quando que ocorreu, o que foi coletado, o que eu fui fazer lá. Aí eu mostro as instalações da unidade consumidora para indicar se é uma residência, se é uma indústria, se é um comércio, se está tudo ok lá com aquelas instalações. Indico também os equipamentos que foram danificados, falo sobre a rede de energia e o que eu analisei no local, qual que é a situação dessa rede de energia, e aí eu entro na fundamentação legal, que são as leis, as normas, as resoluções, as NBRs, tudo que é sobre legislação vai nesse tópico aqui. Faço uma análise de todos os documentos que tem lá no processo e eu esclareço como que cheguei nessas conclusões no item de análise e interpretação. Faço as conclusões finais, respondendo o que o juiz quer saber e respondendo também os quesitos, as perguntas que foram elaboradas. Essa aqui é a estrutura base, mas isso vai mudar de perícia para perícia. Irregularidade de medição é outro tipo de laudo, sistema fotovoltaico já é outro tipo também, e assim por diante. Para cada tipo de laudo, existe um modelo que deve ser seguido, e isso facilita muito lá a sua vida. Já na etapa 7 temos o recebimento do valor restante aí dos seus honorários. Se lá atrás você solicitou 50%, agora falta receber os outros 50%. Agora você vai receber então os outros 50%. E com isso, a sua participação nesse processo judicial termina aqui. Talvez agora você pode estar se perguntando: Luiz, será que eu vou dar conta de tudo isso? São 7 etapas para fazer aí, mais o cadastro. Hoje eu te digo que a maior parte de quem está na FPE são dois tipos de pessoas: as pessoas que têm empresa de prestação de serviço de engenharia elétrica, como por exemplo a geração solar ali de instalação de painéis fotovoltaicos, que estão complementando a sua renda, e de pessoas que têm um emprego fixo e trabalham para alguém e conciliam com o trabalho que tem hoje. Então, você dá conta sim, porque isso era o questionamento de várias outras pessoas que hoje já fazem parte da formação e já estão fazendo renda extra. E de todas essas etapas que nós passamos aqui, só tem uma delas que você precisa estar ali em um local exato para realizar esse trabalho, que é o dia da perícia. As demais etapas você realiza de qualquer lugar, no horário que for melhor para você. Que outro trabalho te permite ter essa liberdade e te paga tão bem? É sempre você ter várias nomeações e fases diferentes. Como é um ciclo que vai se repetir aí sempre, você vai receber a sua primeira perícia, vai mandar aí a sua proposta de honorários. No meio do caminho, o juiz vai te mandar mais um trabalho, mais uma perícia.
Daqui a pouco você vai ter perícias que estão na fase de entregar o laudo, ao mesmo tempo você vai ter perícias na fase da data da diligência, outros na fase de receber 50% dos honorários. Então o segredo aqui está em você ter um fluxo recorrente de trabalho. E só tem uma forma de você fazer isso, que nós chamamos de prospecção. Afinal de contas, é aquela velha história: quem não é visto não é lembrado. Só que para isso, você precisa saber como fazer a prospecção de forma correta. A pior coisa que você pode fazer, se você quer trabalhar com laudos, é entrar nessa área de laudos aí sem qualquer conhecimento do que você está fazendo. Porque se você já mandar alguma coisa errada lá para o juiz, você corre um grande risco de não conseguir mais trabalho. E aí, logo de início, você já queima a sua imagem, logo de primeira, por estar fazendo ali uma coisa errada. E aí, meu amigo, você pode esquecer de ter resultado nessa área de laudos. Ou você aprende o jeito certo, ou vai demorar aí 50 vezes mais para você conseguir resultado. Vai ficar levando porrada aí no meio do caminho. E eu já te digo que em vários locais você não tem uma nova chance. Se você errou, você dificilmente vai ser chamado aí para novos trabalhos. A principal dúvida de quem recebe a sua primeira nomeação é: o que que eu faço agora? E olha só, nesse ciclo que eu te apresentei, tá só o começo da resposta que você precisa. Esse conteúdo aqui é só os primeiros pontos que você deve analisar para trabalhar com laudos. Tem muito mais coisas. E lembra que eu falei do tempo? Quanto tempo você demoraria para conseguir entender tudo isso que eu passei aqui para vocês de uma forma simples? Quantas horas de estudo você precisaria só para elevar aí esse nível de consciência sobre a área de laudos? E aqui a gente falou bastante da teoria, mas é na prática mesmo que aparecem as principais dificuldades e você precisa estar ao lado de alguém que já percorreu esse caminho. E olha só, agora eu vou mostrar para vocês na prática uma perícia de irregularidade na medição. Nesse caso aqui, ocorreu o quê? A adulteração de um medidor de energia elétrica. Aqui ocorreu em uma panificadora, em que a fatura de energia elétrica era em média aí R$ 5.000. E de um mês para o outro, começou a vir uma fatura aí de R$ 1.800. Nesse caso, por ser um comércio, a concessionária de energia vai lá averiguar o que, que ocorreu, porque é uma diferença muito grande de um mês para o outro. E quando chegou lá, a concessionária já verificou que tinham feito ali uma adulteração naquele medidor de energia. Os eletricistas da concessionária fizeram ali os trâmites documentais com a emissão do TOI, retiraram o medidor danificado e enviaram lá para o laboratório da concessionária. Passado um tempo, a concessionária fez ali os cálculos dela e cobrou o valor que não havia sido medido conforme determina ali a ANEEL. Com isso, a panificadora não ficou nem um pouco feliz com uma fatura aí de R$ 30.000 que veio e acabou entrando com uma ação judicial dizendo que ela não tinha feito nada de adulteração naquele medidor. O juiz, então, nomeou um perito para fazer a perícia, que nesse caso aqui fui eu. E eu fui até o laboratório em que estava armazenado esse medidor e lá nós fizemos aí várias análises visuais, também lá na bancada de testes que eles têm. E algumas concessionárias têm autorização para fazer esses testes ali nas próprias bancadas, até porque eles recebem vários lotes de medidores de energia e eles precisam realizar esses testes nesses lotes antes de colocar esses medidores aí em circulação. Então, esse aqui é o medidor que foi retirado lá do local da unidade consumidora. Você já identifica que a bobina está derretida. Esse tipo de situação acaba sendo muito comum, que é a injeção de corrente contínua no medidor. Já peguei vários casos assim, e esse tipo de alteração é até difícil de você descobrir porque é só abrindo o medidor para conseguir verificar isso. Senão, você não consegue ver. Outro ponto aqui, o disco estava enroscando. Você pode ver aí que o disco ele está marcado e isso ocorreu por quê? Porque os parafusos de ajuste foram apertados e também já é possível ver que eles estão riscados. Normalmente, quando esses parafusos saem de fábrica, não tem nenhum risco, quase que intactos, mas é possível perceber que ele está riscado e que também foi apertado. Com o disco girando menos, o consumo de energia elétrica ali registrado na unidade consumidora, ele acabou sendo bem menor. Esse tipo de caso, ele é muito comum e você vai encontrar aí na sua carreira trabalhando com laudos. Nesse caso, ficou óbvio que houve aqui uma adulteração nesse medidor. Eu fiz o laudo, mandei para o juiz e ao final recebi aí os meus honorários. E falando da área de laudos, o que poucas pessoas sabem é como faturar 20.000 nessa área. Se você cobrar hoje R$ 2.500 em um laudo simples, você precisa fazer 8 laudos para faturar os R$ 20.000. Só que isso você faz de três formas: trabalhando como perito, como assistente técnico e também como perito extrajudicial. E aqui são perícias simples. Se você cobrar valores maiores,
Com menos de 8 laudos, você já consegue fazer esses 20 mil de renda extra. E esse valor foi só um exemplo. Você pode ultrapassar isso facilmente. É só você fazer mais laudos todos os meses. O que eu quero que você entenda é que para atingir esse faturamento de 20 mil, é possível sim, mas existem etapas para você cumprir, como uma escada. Você vai evoluindo degrau a degrau até chegar aí no seu objetivo. Hoje você está aqui querendo começar a subir essa escada. A partir do momento que você toma essa decisão de subir essa escada, você já sobe o primeiro degrau e aí o seu segundo degrau vai ser conquistar os primeiros trabalhos. O terceiro e o quarto degrau vai ser o quê? Entregar um bom trabalho para os juízes. Se comunicar também da forma correta com o judiciário. Fazer então o trabalho do jeito certo, como tem que ser. O quinto degrau é aumentar aí a demanda de laudos, fazendo aí a prospecção para você ter sempre trabalhos novos chegando para você. A partir daí sim, você escala esse negócio e começa a subir os degraus até atingir o faturamento de 20 mil reais. Você consegue perceber aqui que são degraus, são etapas? Pular os degraus só vai atrasar o seu processo. Por isso que você precisa começar do jeito certo, começar sabendo o que você está fazendo. Porque se você começa do jeito errado, é como se você quebrasse aí esse ciclo que começa lá no seu cadastro. E depois, se você fizer algo errado, fica difícil de você consertar e reiniciar aí todo esse processo. Lembra lá do caso que eu falei do Alisson, que eu mostrei aqui no primeiro dia? Ele fez da forma certa, entrou na FPE, seguiu o passo a passo que tem lá na formação, em 15 dias já tinha faturado R$ 4.500 e em 30 dias R$ 10.000. E assim como vários outros casos que conseguiram, e por que que você também não pode ser assim? Hoje você consegue se imaginar se sentindo orgulhoso aí da sua decisão de trabalhar com laudos e verdadeiramente vendo esse dinheiro entrando aí na sua conta por vários meses, fazendo então uma renda extra, sabendo que o dinheiro não vai ser um problema para você daqui para frente, se hoje ele é. Se hoje é um problema, é porque você ainda não ocupou o seu lugar. E por que que eu estou dizendo isso? Porque por um bom tempo da minha carreira eu não ocupei o meu lugar. Eu estava deslocado daquilo que era verdadeiramente para mim. E foi o meu método que mudou a minha carreira e a minha vida financeira. E que nesse momento, depois dessas 3 aulas, você já deve ter percebido que esse método, ele mudou também a carreira aí de centenas de engenheiros que deram a chance a si mesmo e resolveram aplicar o método da nossa formação de peritos em engenharia elétrica. E deixa eu te contar sobre a formação de peritos em engenharia elétrica, que eu vou abrir as vagas aí amanhã. Presta bem atenção. E deixa eu te contar sobre a formação de peritos em engenharia elétrica e que eu vou abrir as vagas amanhã. A formação de peritos em engenharia elétrica, ela é 100% online. Você pode fazer de onde você quiser, a hora que você quiser, basta você ter acesso aí à internet. E se você está assistindo esse vídeo agora, você não vai ter dificuldade nenhuma para conseguir acessar o curso nessa nova turma. Você não terá aí nenhuma dificuldade e você pode adequar os seus compromissos diários se você já trabalha hoje. E se você quer estudar aí no horário do almoço, no momento de folga ou até à noite, vai ficar aí a seu critério. A formação ela tem 30 horas de aula online e eu vou mostrar ao que os alunos têm acesso dentro da FPE. São 16 módulos de aula, sendo que em cada módulo nós trabalhamos aí os principais pilares para a carreira do engenheiro eletricista nesse mercado. Módulo 1, ele é uma aula aí de boas-vindas, em que você vai receber um GPS do curso. Como que vai funcionar? Como que vai ser para você tirar as suas dúvidas dentro do curso? Por onde que você deve começar? Como que você tem acesso aí aos nossos 12 encontros ao vivo? Já no módulo 2, você vai conhecer sobre a carreira de quem trabalha com laudos. Além disso, que nós falamos aqui, existem as habilidades que você precisa desenvolver, quais os tipos de peritos e como que você vai fazer para ganhar dinheiro e a rotina do trabalho do perito. Já no módulo 3, nós entramos na estrutura do judiciário, porque não existe, no módulo 3, nós entramos na estrutura do judiciário, porque não existe somente o Tribunal de Justiça Estadual para fazer o seu cadastro. Você pode estar fazendo também em outros locais. E o importante para você é se cadastrar em todos eles, para você aumentar as suas nomeações, os seus trabalhos. No módulo 4, nós temos o cadastro nos tribunais. Como que você vai fazer para realizar esse cadastro? Os seus currículos, sendo que você vai ter que realizar mais de um tipo de currículo. Um para apresentação, outro também quando você receber as suas nomeações. Nós vamos falar também de uma coisa bem importante, que é o certificado digital e tudo que envolve ele em relação ao seu cadastro. As aulas, elas são liberadas aí por módulos de aulas, para que você possa então aproveitar o conteúdo aí de uma forma bem estruturada. No módulo 5 é as etapas de um processo judicial. Não adianta você entender do trabalho do perito
se você não entende quais são as etapas do processo judicial. Fica muito mais fácil de você discutir com os advogados do processo, porque ele vê que você entende do que você está falando. E aqui também você tem acesso aos principais modelos de documentos para você responder às intimações do juiz, mandar aí a sua proposta de honorários, fazer o pedido de 50% dos seus honorários e tudo o que você precisa para trabalhar nessa área com documentos que são aceitos em todos os tribunais de justiça do Brasil. No módulo 6, nós vamos trabalhar o Código de Processo Civil completamente e descomplicado para você entender aí detalhadamente e juridicamente o que você precisa saber como perito e como assistente técnico. No módulo 7, você vai aprender todas as etapas da perícia detalhadamente. Como que você vai fazer para realizar a prospecção, para conseguir aí as suas nomeações, como que você vai acelerar aí os seus trabalhos. Cada etapa do ciclo da perícia, ele é aberto aí na sua frente para que você entenda detalhadamente cada um desses pontos. Vamos falar também das perícias da JG no módulo 8, que são perícia da justiça gratuita e que nós não falamos aqui nesse curso gratuito, porque ele acaba sendo um tema muito mais extenso e nós precisamos trabalhar ele separadamente para entender. E aí nós entramos na parte técnica da engenharia elétrica e também na prática, falando sobre os tipos de perícias. Então, dos módulos 9 a 14, você vai aprender sobre a perícia de ressarcimento de danos elétricos, as perícias de qualidade de energia, as perícias de acidente com energia elétrica, as irregularidades na medição, sistemas fotovoltaicos, enfim, são vários tipos de perícias aqui. E todas essas aulas com modelos de laudos que você pode pegar e simplesmente editar conforme a sua necessidade. E todos eles explicados detalhadamente de forma muito prática, assim como nós fizemos aqui no curso, trazendo exemplos práticos, como realizar a análise e como você vai elaborar o laudo pericial e entregar um ótimo trabalho para a justiça. No módulo 15 é sobre a assistência técnica, para que você aprenda como funciona esse trabalho, quais são as principais diferenças entre o perito e o assistente, como que você vai fazer para captar os clientes e sobre como você vai elaborar o seu parecer técnico, que é feito pelos assistentes técnicos, que é diferente de um laudo pericial. No módulo 16, nós temos as aulas e os materiais bônus. Amanhã eu vou falar mais sobre eles, mas algum desses bônus é, no módulo 16, nós temos as aulas bônus e também os materiais bônus. Amanhã eu vou falar mais sobre eles, mas algum desses bônus é o e-book de estratégia de nomeações, em que eu conto aí as principais estratégias de prospecção que me fizeram ter mais de 500 laudos entregues para a justiça. Nesse módulo 16, nós temos também as aulas de mentalidade do perito de sucesso, porque a partir do momento que você ocupa o seu lugar, você começa a ver aí as coisas com outras perspectivas. E isso vai te abrir um leque de oportunidades. E essa aula que vai te alinhar para o seu futuro promissor. A aula também que é de comunicação e network, que vai ser a chave da comunicação. Nessa aula, você vai aprender aí sobre as principais ferramentas de comunicação que existem. Você também tem como bônus nesse módulo 16 o acesso ao método PPP, que são os primeiros passos na perícia judicial. Esse curso vai abrir o caminho da perícia judicial para você e te faz então um resumo do que você precisa estar sabendo logo no início, facilitando para você iniciar e já implementar aí com o seu cadastro e recebendo as suas nomeações. Essa formação, ela é um programa completo de 12 meses, onde eu e a minha equipe nós vamos caminhar juntos com você para você escalar a sua carreira com laudos, sempre de forma simples, objetiva e rápida, mesmo que você esteja começando do zero absoluto hoje. E aqui, gente, nós priorizamos o seu resultado, indo sempre o quê? Direto ao ponto e sem enrolação. Por isso que os alunos têm aulas ao vivo em grupo durante 12 meses, para você tirar aí todas as suas dúvidas e eu trago vários casos práticos. Nós passaremos um ano junto, eu e a minha equipe te ajudando a você ter o seu resultado. E olha só, quem aqui não funciona melhor quando tem alguém te puxando? É para isso que nós estamos aqui, para te puxar. E quando você estiver lá nas aulas ao vivo, você vai ver a quantidade de experiências que eu trago com 7 anos de carreira e mais de 500 laudos realizados. E todo o meu esforço aqui para que o seu investimento seja recompensado. Esse curso ele foi todo estruturado para você ter todas as informações que são necessárias. Serão mais de 30 horas de curso para você alavancar na carreira de perito e alcançar os resultados financeiros com ele. E alcançar aí os resultados financeiros com ele. E também nós temos um grupo do WhatsApp com os peritos que já estão tendo resultado e já alavancaram as suas carreiras e hoje já desfrutam aí da escolha que fizeram. Nos últimos anos eu me dediquei muito e eu processei todas essas informações e sintetizei tudo para você para chegar no nível de conteúdo que está esse curso hoje. E existem duas coisas que os alunos mais ganham dentro da formação, que é dinheiro
e também o tempo. Pensa comigo, você já parou para pensar como a gente calcula o custo das coisas? Geralmente, a gente só quer saber o valor. Ah, quanto custa a mensalidade da academia, quanto custa uma casa, quanto custa um curso de inglês. Só que se você passar a analisar não só o custo de fazer algo, mas também o custo de não fazer algo, isso se chama custo da oportunidade. Quando você analisa o custo da oportunidade, aí você começa a ter uma visão diferente. Porque quem olha só para um dos lados começa a ter uma visão limitada. Quanto custa você não fazer algo? Isso também tem um custo que geralmente é a longo prazo, que pode ser aí o seu tempo ou o sucesso em uma área. Por exemplo, quanto tempo vai demorar para você faturar R$ 20.000 se você não entrar na área de laudos? E aqui eu já te digo que sem a formação você não terá as habilidades certas e necessárias e não estará apto para atuar aí na área de laudos. E como eu já falei, em perícias mais simples, você vai poder cobrar em torno de R$ 2.500 para fazer uma única perícia. Só que sem os modelos certos, os documentos, a sua proposta de honorários e o seu laudo pericial, eles vão ser questionados ali pelos advogados e também pelo juiz. E você não vai ter aí argumentos suficientes para conseguir cobrar esse valor. Tem um professor meu que dizia: se você acha que o conhecimento custa caro, experimenta pagar o preço da ignorância. E aí tudo bem se essa for a sua escolha, mas acontece que o tempo está passando e nada vai mudar para você. Daqui a pouco você se vê na casa dos 40, depois nas casas dos 50, depois nos 60 anos. O certo é que você não está ficando mais novo a cada dia que passa e muito menos saudável. E pode ser que você fique até fora do mercado de trabalho se você não se atualizar. E eu te digo mais, você já parou para pensar em quanto que você já gastou com pós-graduação, cursos, treinamentos que não te fizeram aumentar a sua renda nem em R$ 1.000 e muito menos fez abrir uma oportunidade boa para você conseguir um novo emprego? Isso mostra que para ter acesso a toda essa formação de peritos em engenharia elétrica, facilmente poderia te custar aí o valor de 4 a 5 perícias, porque é um conhecimento que você vai aplicar para uma vida inteira. E daqui a um ano, quantas perícias você já não vai ter feito? Amanhã, então, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma e essa é a sua única chance de você entrar na nossa formação. Eu vou pegar na sua mão para te dizer exatamente o que você precisa fazer e como que você deve agir para conseguir alavancar aí a sua carreira dentro dessa área de laudos. Então, se você estiver pronto para disputar uma dessas vagas, eu já te digo também que são vagas limitadas, porque o que eu quero aqui, e a gente preza muito por isso, é o seu desenvolvimento. Eu quero que você alavanque a sua carreira. Então, não vai ter muitas vagas, porque todo esse suporte que você vai ter durante o curso é diretamente comigo. E as aulas ao vivo é para eu e você sentarmos frente a frente para tirar todas as suas dúvidas. Por isso que são vagas limitadas. Então presta atenção nisso. Amanhã, às 7 horas da manhã, eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp e também no seu e-mail um link. E clicando nesse link, você vai ter acesso aí a um vídeo explicando todos os detalhes sobre a formação. Eu vou te mostrar ali o conteúdo que temos em cada módulo. Eu vou te explicar também melhor como que funciona nossas aulas ao vivo, todo o acompanhamento durante o período da formação, o investimento, as formas de pagamento e tudo o que você precisa saber e também os nossos bônus que você vai receber. E também sempre no primeiro dia que eu abro ali as inscrições, eu tenho uma oferta especial para quem decide aí entrar na nossa formação com um super desconto. E além dessa oferta, se você for um dos 5 primeiros que adquirirem o curso de bônus, você já ganha ali também a revisão do seu primeiro laudo que você vai entregar para a justiça. E uma mentoria dessa de revisão de laudo, hoje eu não cobro menos que R$ 500 a hora. Veja então o presente que eu estou te dando, mas para isso você precisa ser um dos 5 primeiros. Então você não pode perder essa oportunidade. Amanhã, às 7 horas da manhã, você vai receber um e-mail com o link e também será enviado lá no grupo do WhatsApp. Na aula 1 e na aula 2, eu também comentei que você pode solicitar um certificado aqui do nosso curso gratuito de perícia em engenharia elétrica. Para você solicitar, o que você vai fazer? Em cada aula, você teve aí acesso a uma senha. E a senha da nossa aula 3 é eletricista. Se você solicitar o seu certificado e não tiver as 3 senhas, você não vai receber o seu certificado. Por isso, você precisa assistir aí todas as aulas para pegar essas senhas. E para solicitar esse certificado, como que vai funcionar? Você vai lá no meu direct do Instagram, no @perito da elétrica. Você vai enviar o seu nome, e-mail e também as 3 senhas. Você tem até o dia 14/11 para solicitar. E a minha equipe vai coletar todas as informações de todos que enviarem lá no meu direct e vai emitir o certificado. Então manda lá e aguarda que você vai receber no seu e-mail
a partir do dia 14/11. Então nos vemos do lado de cá, juntos para darmos início aí à sua caminhada de sucesso. Desejo sucesso a você, até logo.